fazer a drachá, né, o estudo, os comentários a respeito dessa porção Korah, que se encontra em Números capítulo 16. Essa porção, então, ela é um trecho clássico, né, no livro de Números e em toda a Torá, em que se mostra um personagem que se levanta contra a autoridade de Moisés e de Arão, e incita, né, muitas pessoas ali a uma rebelião. Nós tivemos vários casos de rebeliões, né, na Torá, mas não um caso tão forte, né, tão emblemático quanto esse de Korah. Então, essa paraxá, ela vai estar centrada toda ela nesse episódio, que é essa rebelião liderada por Coré. E nós vemos que quando Moisés ele é desafiado, ele coloca um teste, né? Ele propõe um teste ali para ver quem Deus então iria escolher. Ou seja, ele coloca em um momento o cargo dele, a posição dele à prova. Se o que vocês dizem tem razão, então vamos fazer um teste. Vamos levar os nossos incensários diante de Deus e vamos ver quem ele vai escolher dentre nós. E aí nós vemos que, além de Deus reafirmar a escolha que ele já tinha feito por Moisés e Arão, há uma punição bastante severa para os dissidentes, para os rebeldes. E nós temos duas formas de execução ali, né? Alguns são engolidos, né? A terra se abre e engole vivos, né? Korah, Datã e Abiram. E outros são simplesmente consumidos por um fogo que sai da parte de Deus. Só que o povo de Israel, depois de ver essas coisas, não fica nada satisfeito e começam a murmurar. E aí, por causa dessa reclamação, uma praga começa a se espalhar pelo meio do povo e começam a morrer várias pessoas. E aí Moisés toma a iniciativa de enviar Arão com o seu incensário para se misturar junto ao povo com aquele incenso, e assim aquela praga cessa. Depois nós vemos um outro teste em que são recolhidas varas, né, uma de cada tribo, e a vara de Arão é a única que brota flores de amendoeira. Que na verdade é um milagre, né, por causa que um pedaço de bastão é um pedaço de madeira morta. No entanto, num pedaço morto nascem flores. Afinal, aquele bastão não tem raiz, né, para gerar flores. Aí depois, nos capítulos seguintes, no capítulo 17 e 18, vai trazer mais algumas regulamentações, umas repetições de leis concernentes aos sacerdotes e os levitas. E nós vemos que isso aparece aqui justamente para confirmar o chamado que Deus tinha estabelecido para os levitas e sacerdotes. Também nós vamos ver a questão do dízimo, que era direito dos levitas e dos sacerdotes também. Então, para que a gente possa entender melhor algumas questões relacionadas a essa porção, a gente tem que entender primeiro quem era Coré. Então, Coré ele era parente de Moisés e Arão, e ele era da tribo de Levi, mais especificamente da tribo de Coate. Vocês sabem que Levi tinha 3 filhos, né? Coate, Merari e Gershon. E existia 3 ramificações então aí. E cada um dessas subtribos de Levi, né, dos coatitas, meraritas e gershonitas, eles tinham funções específicas com relação à obra que eles iam desempenhar no Mishkan, no tabernáculo, e depois também no templo. E os coatitas, eles tinham a função eles eram encarregados dos objetos mais sagrados, como por exemplo a arca da aliança, como o candelabro, a mesa dos pães, o altar de incenso. Eles cuidavam desses objetos. Eu diria que, dentre os levitas, os coatitas eram os que estavam na posição mais nobre ali, que eles cuidavam dos objetos mais sagrados, enquanto que as outras subtribos de Levi já cuidavam de partes mais periféricas do Mishkan. Nós vemos que aparece aqui também esses personagens, Datã, Abiram e On, que são da tribo de Ruben. Essa tribo de Ruben, ela é uma tribo que sempre está envolvida com problemas, né? Primeiro, porque o próprio Ruben, né, que fez aquele pecado lá contra o seu próprio pai.
E aí depois nós vemos mais para frente que a tribo de Ruben foi uma das tribos que quis antecipar a herança. Eles quiseram ficar na terra do outro lado do Jordão, quiseram tomar a posse da terra antes deles atravessarem. E a tribo de Ruben também tinha a questão da primogenitura. Né? O Ruben era o primogênito, mas nós vamos ver que a primogenitura vai ficar com a tribo de Levi. Nós sabemos que Deus ele estabelece um princípio de possessão da primogenitura. A gente vê isso também com a questão das primícias. Tudo que é primeiro, Deus requer para si. Então, por isso que Deus estabelece as primícias da terra, que tinham que ser ofertados no templo. Os próprios primogênitos, sempre quando nascia um primogênito, havia um resgate dele, que deveria ser pago também em dinheiro. E Deus também ele queria, o plano inicial dele era separar os primogênitos para si. Então, na verdade, a tribo de Ruben era para ser, essa tribo queria fazer esse serviço no templo. Mas devido a alguns problemas que houveram no caminho, e devido ao mérito da tribo de Levi, então nós vemos que nem sempre a quem tem algo de fato, acaba tendo de direito. Né? A Ruben tinha a primogenitura de fato, mas é Levi que fica com o direito da primogenitura. Não é a primeira vez que nós vemos isso. Né? Esaú tinha a primogenitura de fato, mas Jacó ficou com a primogenitura de direito. Então, Cora, a gente vê que ele se separa junto com esses rubenitas e com os príncipes, né? Com 250 príncipes e pessoas ilustres lá de Israel. Notem que Cora também era primogênito. Ele tinha outros irmãos, mas ele era o primeiro filho lá de Izar. Bom, então qual é a reclamação aqui? Então, Cora propõe, junto com Datã e Abiram, que talvez, né, Moisés e Arão eles aclamaram para si muito poder, muita honra, né, muito controle, muitos privilégios. E talvez não necessariamente eles é que tivessem que estar lá. Por exemplo, Moisés, né, que guiou o povo para fora do Egito. É interessante que, convenientemente, ele coloca Arão como o sumo sacerdote, ou seja, as duas posições maiores de Israel. Moisés aqui ele funciona como uma espécie de rei aqui, né? Porque ele é legislador, ele é administrador, ele é juiz. Ele meio que centraliza nele os três poderes. Os três poderes que nós conhecemos hoje. E Arão é o sumo sacerdote, né? A pessoa toda encarregada da parte espiritual do povo de Israel. Então, justamente o irmão, né? Que coincidência. Então, será que isso seria um nepotismo? Outra argumentação de Cora. Mas todos são santos. Inclusive, nós estudamos isso na Parashá Kedoshim. Seres santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Então, todos devem ser santos. Toda a congregação é santa. Então, será que não havia possibilidade, já que todos são santos, todos são iguais? Todos são iguais perante a lei, né? Como nós conhecemos muito bem até a nossa Constituição. Se todos são iguais perante a lei, então será que não existiria possibilidade de algo mais democrático? Por que tem que ser Arão para sempre? Arão e os seus filhos para sempre, o sumo sacerdote? Por acaso não há aqui outras pessoas também piedosas, outras pessoas com mérito, que poderiam, no futuro, ocupar essa posição? Então começa a ver esse tipo de questionamento. Lembrando que Cora, ele era de Levi, era da tribo de Coate, ele já tinha uma posição honrosa, não era qualquer um. Mas ele cobiça essa função de sumo sacerdote. A gente vê que ele começa a aspirar por algo a mais. Então, ele diz assim lá em Números 16, verso 5. E falou a Coré e a toda a sua congregação, dizendo: Amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu, e quem é o santo que ele fará chegar a si. E aquele a quem escolher fará chegar assim. Então, você veja que
que Moisés ele propõe aqui um desafio, ele faz um contra-desafio a Coré, dizendo vamos ver quem o Senhor fará chegar a si. O que significa isso? Fazer chegar a si. A gente vê que existe uma tentativa aqui, e é importante a gente entender isso, para que a gente não fique só com essa visão de que Cora ele só tinha uma cobiça exterior, mas ele tinha uma cobiça interior também. E ele queria, de certa forma, também entrar no lugar santíssimo. Ele não queria que isso ficasse reservado apenas para o sumo sacerdote, mas ele também queria ter essa experiência. E nós já vimos isso antes, né? Nós já vimos que Nadav e Aviú, que eles até tinham mais possibilidade disso, já que eles de fato eram sacerdotes, mas eles também tentam entrar no lugar santíssimo para experimentar aquela glória, né? aquela presença de Deus, mas eles morrem por isso, porque não era para eles fazerem isso. E Coré aqui parece estar com esse desejo também, de ele querer ter a oportunidade disso. Então ele questiona, mas por que só Arão é que pode experimentar esse privilégio? É como se... Será que não há espaço para outras pessoas lá no lugar santíssimo? Tem que ser só Arão? Nós estamos privados disso? E aí olha só o que dizem nos versos 6 a 7. Fazei isto, tomai vós incensários, Coré e todo o seu grupo, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo? Basta-vos, filhos de Levi. Aqui é interessante a gente destacar que na tradição judaica, o serviço do incenso era o mais cobiçado, que era essa função aí do sumo sacerdote. Que ele não apenas acendia o altar de incenso, mas ele também tinha um incensário, da onde saiu aquela fumaça aromática. Então, é claro, nós já sabemos muito bem que o cargo de sumo sacerdote era um cargo de muito prestígio, um cargo muito sublime. Mas aqui nós vamos ver que nós temos uma agenda. Nós temos aqui uma intenção por parte de Coré. Então ele diz assim, né? Disse mais Moisés a Coré: ouvi agora, filhos de Levi, porventura pouco para vós é que o Deus de Israel vos tenha separado da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si e administrar o ministério do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação para ministrar-lhe. E te fez chegar a todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo? Ainda procurais o sacerdócio? Assim tu e todo o teu grupo estáis contra o Senhor e Arão. E Arão, quem é ele que murmurais contra ele? Então, nós vemos que Coré, ele já era um levita, já tinha um cargo importante, mas ele se separou, né, daquela congregação com 250 pessoas, e ele estava procurando algo a mais. Então, nós vemos que aqui existe uma parte que é uma cobiça material, uma cobiça assim, de status, mas também existe uma intenção positiva. Quando eu digo positiva, é no fato dele querer realmente ter um contato maior com Deus, querer ter algo a mais. Ele está buscando algo a mais para ele. Agora veja o que diz os versos 12 a 14. E Moisés mandou chamar a Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Porém, eles disseram: não subiremos, porventura pouco é que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para nos matares nesse deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós, nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campo e vinhas em herança. Porventura arrancarás os olhos a esses homens? Não subiremos. Então, Datã e Abirão estão num contexto diferente de Cora, porque Datã e Abirão não eram levitas. Então, a cobiça deles, o desejo deles era apenas materialista. Eles queriam apenas uma terra que manasse leite e mel. Eles queriam apenas a terra de Canaã. Eles queriam os produtos da terra. Eles queriam fartura, prosperidade. Era isso que eles queriam. Só que nós temos que lembrar do contexto aqui. Qual que foi a paraxá da semana passada? A paraxá Shelach. A paraxá onde Deus ele proíbe que aquela geração entrasse na terra.
Então, se essa geração não vai entrar na terra, eles estão condenados a perecer no deserto. Então, eles, por acaso, eles ficam satisfeitos com isso? De saber que eles vão ter que ficar até o último dia da vida deles num deserto? Não, eles não vão ficar satisfeitos com isso. Então, Datã e Abiram, eles pensam assim, uma hipótese, né? Muito provável. Se Moisés está na liderança e agora nós estamos condenados a não entrar na terra, e se a gente mudasse a liderança? E se nós levantássemos um outro líder? Quem sabe esse líder nos levasse para a terra? Quem sabe esse líder buscasse a Deus e trouxesse alguma outra coisa de Deus para nós? Então, Datã e Abiram, eles querem um atalho, eles querem uma outra alternativa para que eles pudessem receber bênção. Então, para eles, teria sido melhor ficar no Egito, já que eles iam ter que morrer no deserto mesmo. Se eles morressem no Egito, pelo menos no Egito tinha um pouco mais de fartura. Então, nós temos duas mentalidades aqui, duas perspectivas. A perspectiva de Coré, veja que Coré não reclama dessas coisas, ele não reclama deles estarem no deserto, deles não terem entrado na terra. A reclamação de Coré é que ele quer exercer algo a mais, ele quer estar mais, é uma cobiça mais espiritual. Já Datã e Abiram é puramente materialista. Então, vemos que Corá e seu grupo tinham intenções de adentrar no Mishkan, para se aproximar da presença de Deus, e Corá mira a função de Arão, um sumo sacerdote. Uma cobiça espiritual. Lembrando que a última vez que alguém teve esse tipo de cobiça, mesmo que com boa intenção, não teve um fim nada bom. Que foi o caso de Nadav e Aviú. Já Datã e Abiram, eles miram nas riquezas, no leite e no mel, na herança. Estão satisfeitos com a função de Moisés. Então nós vemos que Corá, ele tem um problema com Arão, sumo sacerdote, e Datã e Abiram já tem um problema com Moisés, né, como líder, como administrador. Agora olha que interessante. Corá e os 250 seguidores. Então, são eles, né, que vão oferecer esse fogo estranho no incensário, naquele desafio proposto por Moisés. Então, eles acham que eles têm chance de conseguir vencer esse desafio. De forma semelhante a Elias lá e aos profetas de Baal, que também fizeram cada um seus sacrifícios. E os profetas de Baal achavam que tinham chance de vencer, né? Senão eles não teriam disputado. Mas então eles oferecem esse fogo, só que esse fogo é um fogo estranho para Deus. Esse fogo ofertado por esses dissidentes. E a morte desses 250 seguidores de Corá é igual a de Nadav e Aviú. Eles são queimados por esse fogo. Já Datã e Abiram, eles querem destituir Moisés, pois eles não lhes deu a terra. E a morte de Datã, Abiram e Corá, como é que é a morte deles? Eles são engolidos pela terra. Então é interessante que nós tenhamos esses dois tipos de mortes, né? Uma morte é relacionada à terra, que julga, né? A terra julga e pune Corá, Datã e Abiram, e é o fogo dos céus que pune aqueles ofertantes de incenso. Então, isso está relacionado com o tipo de intenção que eles tinham. Enquanto que Datã e Abiram tinham uma intenção materialista, terrena, eles queriam uma terra boa, então aí a terra é que dá a punição a eles. Já os outros, eles tinham uma intenção de se elevar diante de Deus. Eles queriam uma elevação espiritual. Daí é o fogo celestial, algo elevado que vem e os consome. E o Corá, como tinha se associado a Datã e Abiram, ele acaba sendo engolido pela terra também. Mas o que essas duas agendas têm em comum? Né? O que essas duas perspectivas têm em comum? Nas duas, busca-se obter algo bom, só que da forma errada. Porque Coré, ele queria algo... O final era bom, o que ele queria. Ele queria talvez se aproximar de Deus, ele queria algo mais elevado. Igual tem aquele ditado de Maquiavel, né? Os fins justificam os meios. Então, já que o fim dele era bom, então isso justificaria a finalidade, né? A finalidade não,
o meio pelo qual ele iria obter essa finalidade. Mas, na verdade, esse ditado está incompleto, né? Não é que os fins justificam os meios, né? Os fins bons justificam meios bons. Ou seja, nós queremos obter um fim, algo bom, mas tem que ser através de um meio adequado. Então, na primeira, busca-se aproximar de Deus da forma errada. Busca-se fazer algo mais sagrado, mais santo, quero me elevar espiritualmente, mas pelo caminho errado. Na segunda, busca-se alcançar a bênção de Deus, né? A bênção material, o resultado de estar servindo a Deus também da forma errada. Então, quando Deus já tinha privado o povo, naquele momento, daquela bênção, então eles pensam, então que outra forma que eu poderia de obter essa bênção? Que essa bênção não vai ser me dada. Moisés falou que não tem mais como essa bênção me ser dada. Então, quem sabe se eu mudar Moisés, né? Aí outra pessoa pode dizer que essa bênção possa ser dada. Eu posso mudar Moisés, então, já que Moisés disse que não vai, então vou colocar Cora. Daí, quem sabe Cora diga que a bênção pode ser dada. E qual é a forma certa, então? A forma certa é fazer as coisas do jeito certo. Só que aqui nós vemos que o centro de tudo é através da mediação. A forma certa de fazer as coisas com Deus e de ter relacionamento com Deus e estar em paz com Deus é através de um processo de mediação. E é processo de mediação de quem? Do sumo sacerdote. Nós vemos que todo o problema acontece aqui devido a se questionar, a de se colocar em xeque essa posição de Arão como sumo sacerdote. Quando esse processo mediativo é desafiado e tenta-se eliminá-lo, o que ocorre? Muita morte. Então, Cora, Datã, Avirã, suas famílias, suas casas, aqueles 250 ofertantes de incenso, mais 14.700 pessoas do povo morreram devido à murmuração também. E como que essa praga foi contida? Como que no final as coisas foram pacificadas? Olhem só. Através de Arão, o mediador e o incenso. Então, olha só. As pessoas desafiam Arão, acaba tendo muita morte, mas isso só é pacificado e finalizado com a ação do próprio Arão. Então, o próprio Arão, que foi aquele que foi atacado, ele intercede e tudo é pacificado daí. Aí cessa a praga. E o povo pode continuar adiante. Então, vemos que é introduzido aqui, na Torá, um processo muito importante de relacionamento de Deus com a humanidade, que é através da mediação do sacerdócio. Tanto que em Números 17, nós temos a confirmação, né, com a vara que brota, né, as flores de amendoeira, a posição de Arão como sumo sacerdote. E ocorre um milagre ali, até para reforçar isto. Brota um renovo, né? Assim como está escrito que brotará, né, um renovo lá do tronco de Jessé. Em Números 18, confirmação das funções sacerdotais e levíticas. Ou seja, essas funções sacerdotais levíticas, tudo isso faz parte de um processo mediativo, do qual o próprio Cora já fazia parte, embora ele não tivesse entendido muito bem. Então sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão pela casa de Levi florescia, porque produzira flores e brotara renovos e dera amêndoas. Então vemos que isso é um sinal de que Arão exerce o ministério, pois foi escolhido por Deus. E com relação a isso, ninguém pode assumir algo por si mesmo, por sua própria vontade, mas ele tem que ser nomeado e por Deus ainda. Ele tem que ser chamado. Ele não pode se autonomear, se autodeclarar sacerdote ou reclamar o direito do sacerdócio. E agora vamos para Hebreus, que aí nós temos um paralelo disso com Yeshua.
Porque todo o sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, trazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então aqui em Hebreus ele esclarece esse sacerdócio de Yeshua como da ordem de Melquisedeque. Nós vemos que essa ordem de Melquisedeque ela é uma ordem maior, né, de sacerdócio, porque Arão ele era sacerdote da ordem aarônica, Arão e seus filhos. Só que Arão ele era apenas sacerdote, ele não era rei. Porque quem ocupava então até então aquela posição que seria o rei seria o próprio Moisés. E aí depois nós vamos ter os juízes e daí depois os reis finalmente. Então sempre o sacerdote vai estar agindo ao lado do rei. Mas nós temos essa ordem de Melquisedeque, porque Melquisedeque, quando ele aparece lá para Abraão, é dito que ele é rei e sacerdote de Salem. Então essa ordem de Melquisedeque, ela deixa claro na Bíblia que é uma possibilidade de que a mesma pessoa possa ocupar essas duas funções simultaneamente, de rei e sacerdote. Então alguém que é rei e sacerdote é superior a alguém que é apenas sacerdote. Em Lucas 9,35 diz assim, e saiu da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho, a quem escolhi, ouçam a ele. Então, Yeshua, ele não se levanta de ofício, né? Ele não se levanta assim por ele mesmo, mas porque ele foi chamado, porque ele foi escolhido. Veja o que diz Salmo 2,7. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho e eu hoje te gerei. Então esse trecho de Lucas aqui, que é daquela passagem que fala sobre a experiência da transfiguração, não deixa de ser uma citação de Salmos também. Em Salmo 110 também está escrito, né? Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então veja que essa ordem de Melquisedeque aqui, do qual Yeshua é sacerdote, ela não aparece, não é uma novidade do Novo Testamento da Carta dos Hebreus, mas ela já tinha sido apontada lá em Salmos. Então desde lá já existia então o prenúncio dessa ordem de Melquisedeque, do qual viria um sacerdote para sempre. Só que o sacerdócio, nós vemos que o sacerdote, ele era, no caso Arão ele era um membro da tribo de Levi. E a tribo de Levi recebeu a primogenitura no lugar da tribo de Ruben. Então o sacerdócio também tem a ver com primogenitura. Já que o sacerdócio seria o mais alto cargo espiritual, mais alto cargo de serviço a Deus, e o primogênito é aquele que deveria ser chamado para servir a Deus. E de onde que vem isso? Na verdade, isso já é bem antigo, porque nós vemos que havia uma bênção especial de Isaac para o seu primogênito Esaú, a qual o próprio Jacó cobiçava. Então ele sabia que existia algo muito especial, espiritualmente falando, e também materialmente, como consequência. Mas havia uma bênção muito espiritual, muito forte, em ser o primogênito. E Jacó queria isso a todo custo. Mas ele queria isso porque ele tinha uma intenção boa. Mas ele fez usou o meio errado. Mais uma vez, né, aquelas coisas, os fins justificam os meios, mas tem que ser o fim correto com a forma correta. Só que Esaú, por outro lado, era o contrário, ele era puramente materialista. Então, no final das contas,
acabou sendo justo que a confirmação da primogenitura ficasse com Jacó, porque tanto Jacó quanto Esaú fizeram coisas erradas, mas de todos Jacó tinha um coração mais puro. E é claro, ele também sofreu as consequências dos seus erros. Então os primogênitos são substituídos pelos levitas. E olha que interessante, a primogenitura ela também tem uma questão importante que vem lá do Êxodo, lá da 10ª praga, em que os primogênitos eles são condenados à morte, mas são salvos, mais ou menos que nem o sacrifício lá de Isaac. Ele havia recebido uma condenação, mas no último instante ele teve um livramento. Então os primogênitos dos hebreus eles tiveram um livramento também por um animal que foi sacrificado no lugar deles. E daí teve aquele sangue que foi passado. Então, daí que surge essa ideia de resgate do primogênito. E Yeshua, então, ele é justamente esse sacrifício de Pêssah. Então, Yeshua está ligado com primogenitura e ele está ligado com sacerdócio e com a ressurreição. E essa ressurreição, ele é o primogênito dessa ressurreição. Mas, aí alguém poderia dizer, mas Yeshua não foi o primeiro a ser ressuscitado. Nós vemos alguns casos, por exemplo, lá em Reis, né, onde o próprio Elias ele ressuscita aquele menino. E o próprio Yeshua ressuscitou algumas pessoas, como a filha de Jairo ou como Lázaro. Então, como ele é o princípio da ressurreição? Mas ele é o princípio da ressurreição para a vida eterna. Ele morre, mas quando ele ressurge, ele já ressurge glorificado. E ele é a primeira pessoa a passar por isso. Depois, esse processo será repetido para todos os santos. Todos os santos também serão ressurretos para a vida eterna, para a glorificação. Então, ele é o primogênito nesse sentido. Então, existem vários princípios de primogenitura em todo esse contexto, associados com a vida e com a pessoa de Yeshua. E ele, sendo o sacerdote, então nada, ou melhor, ninguém menos do que ele é que tem que ser este mediador. E nós vimos que essa mediação, ela não é uma criação do cristianismo, como por exemplo, alguns judeus eles criticam a forma como os cristãos entendem o Messias como um mediador, dizendo assim, nós não precisamos de mediador para chegar até Deus. Na verdade, isso não é verdade. Até fui redundante agora, na verdade não é verdade. Isso não é verdade. Nós vemos que quem veio com essa ideia foi o Coré. Ele que disse isso. Nós não precisamos de um mediador, nós podemos nos chegar direto a Deus, porque todos nós somos santos. Todos nós podemos, temos o direito, temos a possibilidade de ir para o santo lugar. Mas Deus fala, não é bem assim que as coisas vão ser. Precisa sim ter o sumo sacerdote como mediador, é ele que vai entrar no lugar santíssimo representando o povo. Então, vai precisar desse meio termo aí. Eu estou aqui, sou santo, vocês estão aí, eu quero me relacionar com vocês, mas eu preciso de Arão. Arão vai ser um sumo sacerdote e ele que vai entrar no lugar santíssimo representando todos vocês. Então esse princípio, como todos os princípios, eles vêm da Torá. Mas Yeshua, ele exerce um sacerdócio maior e ele inclui daí toda a humanidade. Nós vemos que Arão ele exerce o sumo sacerdócio como uma mediação entre Deus e Israel. Então Arão está a nível povo hebreu, nação de Israel. Mas Yeshua ele já faz um sacerdócio para toda a humanidade. Antes de nós continuarmos e fazer o desfecho, eu quero só fazer um parênteses aqui, porque existe um paralelo em Apocalipse daquele momento em que Arão ele leva o incenso e traz um livramento para o povo. Então em Apocalipse 8:1-7 diz assim, 8, versos 1-7. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso, para o pôr
com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Então aqui nós vemos um processo que vai ter uma destruição, uma praga, que vai arrasar, né, a terra, mas nós vemos que tem anjos que pegam incensários lá do incenso celestial, que estão cheios das orações de quem? Dos santos. Então parece que aqui em Apocalipse ele está dizendo que os anjos eles vão levar esse incenso celestial para trazer um livramento aqui parcial. Ou seja, muito possivelmente os santos vão ser preservados aqui nesse momento, enquanto muitos perecerão. Então olha só de onde que vem esse princípio aqui. Muito parecido com a situação lá de Aharon e o povo depois da rebelião de Cora. Então agora vamos finalizar com algumas conclusões práticas. Primeiro de tudo, a unção ela não se toma, ela recebe-se. Você precisa receber a unção. E isso também é muito válido quando nós pensamos a nível congregacional. Nós aqui como congregação, né, o sistema que hoje existe de congregações, igrejas, existe um princípio, um paralelo, por exemplo, dos líderes, daqueles que são nomeados como presbíteros, ou zaquinim, e até os diáconos, né, os chamashim, ovedim. Veja que na igreja tem 2 cargos, né? Tem o cargo de presbítero e diácono, zaken e shamash. Esses cargos são paralelos às 2 funções que havia lá entre o povo de Israel, que era o sacerdote e o levita. E ainda existiu o sumo sacerdote também. Mas são 2 figuras aqui, sacerdote e levita. E na igreja nós temos presbítero e diácono. Então, por que passaram a haver então, esses presbíteros e diáconos? Porque o modelo da igreja ele já vinha de um modelo pré-existente, que é um modelo de Israel, um modelo do povo de Israel. Então, aqui um alerta para todos, se a unção ela não se toma, ela se recebe, e nós temos um princípio judaico da semichá, que é o princípio da imposição de mãos. De alguma pessoa que já tem uma autoridade estabelecida, e que essa autoridade não foi ele que criou dele mesmo, ele já recebeu de alguém, isso foi passado. Sempre alguém, um mentor, né, e tem um discípulo ao qual ele passa o cajado, né, assim como Elias passou para Eliseu. Assim como Moisés passou para Josué. E assim por diante. Então esse princípio tem que estar bem vivo entre nós. E nós temos que tomar muito cuidado, porque nós vemos aí na internet muitas pessoas assim falando muito bonito, fazendo as coisas de forma muito bonita, muito correta, né? Com a tradição ali, falando muito bem hebraico. Mas quem deu a semichá para essa pessoa? Quem ordenou ela? Da onde que ela obteve essa função? Essa congregação ela foi aberta com a bênção de quem? Então esse é um cuidado muito grande. Porque Korah, ele propõe algo assim. Korah, ele propõe algo assim. Eu não preciso, talvez, obedecer, estar sujeito a alguém que foi nomeado por Deus. Vai saber se essa nomeação é válida? Não sei. Talvez eu possa reclamar uma nomeação para mim. Nós precisamos também estar atentos para os procedimentos e separações que Deus estabeleceu e não criarmos as nossas separações com as justificativas de que queremos algo melhor ou nos aproximarmos mais de Deus. Então a gente às vezes adota alguns caminhos pensando, eu vou seguir tal linha, porque essa linha é mais correta, essa linha é mais tem mais forte na tradição judaica, é mais forte no Sidur, nas orações, então eu vou para cá.
Mas aí, será que isso daí é uma coisa que é eu que estou criando por mim mesmo? É um procedimento que eu estou trazendo para mim? Porque Deus fez algumas separações que são importantes. Deus ele faz separação entre judeus e gentios. Deus faz separação entre levitas e não levitas. Deus faz separação entre sacerdotes e outros levitas. Então, nem toda pessoa é judia. Nem todo judeu é levita. E nem todo levita é sacerdote. E nem todo sacerdote é sumo sacerdote. Então, se eu sou um levita, eu não tenho que aspirar ao sacerdócio. Se eu sou sacerdote, não necessariamente eu seria o sumo sacerdote. E quanto mais, então, se eu sou um não-judeu, então eu não tenho que querer ser judeu. Porque Deus fez essas separações. E Deus estabeleceu os meios deles para alcançar a todos. Então, se nós temos Yeshua, que é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, então eu já tenho um processo mediativo para me chegar a Deus. Então eu não estou debaixo, como o judeu está, do sacerdócio aarônico. Eu já estou debaixo do sacerdócio de Yeshua, que é maior que o de Arão. Então, dessa forma, aquele que não é judeu não tem por que virar judeu. Deus escolheu Arão como sacerdote para mediar entre ele e Israel. Mas Deus escolheu Yeshua como sacerdote também para mediar entre ele e toda a humanidade. Então, nós temos que estar muito atentos a essas coisas. Não usarmos alguns argumentos que são lógicos e que são convincentes, como os de Korah, porque Korah ele convenceu muita gente com esses argumentos, de que todos nós somos santos, todos nós temos direitos também, precisamos de algo mais democrático, ainda mais hoje em dia, que nós estamos numa cultura democrática. Essa democracia ela não era existente naquela época. Naquela época nós tínhamos uma teocracia. As coisas eram ditadas por Deus. Então hoje as pessoas elas têm um pouco de dificuldade de aceitar esse regime mais teocrático, porque nós estamos numa cultura democrática, onde todos têm voz, onde todos podem falar, podem dar a sua opinião. E aí todos tiram as suas interpretações, as suas conclusões da Torá e saem falando por aí as coisas. Mas nós precisamos nos ater aos princípios basilares da palavra, do Novo Testamento, da Torá, para que a gente faça as coisas com a finalidade correta, mas do jeito correto. E nós temos que estar muito atentos ao jeito de Deus, e não ao nosso jeito. Mesmo que a gente queira, do nosso jeito, se chegar a Deus, mas a gente tem que se chegar a Deus do jeito de Deus, e não do nosso jeito. Amém? Então, é isto. Shabbat Shalom a todos e uma ótima semana.